Bom dia, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Seguindo com a leitura do capítulo 1 deste maravilhoso livro, O Direito na Sociedade Moderna, caminharemos para a leitura do tópico 2, Teoria Social e Filosofia Política. A teoria social é definida como o estudo da sociedade cujas linhas mestras começaram a surgir nos escritos de Montesquieu e de seus contemporâneos e sucessores, e que atingiu uma espécie de apogeu nos livros de Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. O que inicialmente a distinguiu foi o contraste com o pensamento político dos antigos e escolásticos. Principalmente em dois aspectos, diferia da tradição anterior. Um deles tem a ver com o conceito da própria finalidade e do próprio método. O outro, com o modo de encarar a relação entre a natureza humana e a história. Ambos são aspectos bastante conhecidos, mas as suas implicações, no que tange às questões centrais da filosofia social, até hoje permanecem incompreendidas. A filosofia política dos antigos era, ao mesmo tempo, descritiva e prescribente. Isto significa não apenas que ela se interessasse em determinar como a sociedade deveria ser organizada, ou que tentasse pôr em prática o seu modo de conceber a sociedade e o indivíduo, pois o mesmo poderia ser dito de quase toda a teoria social moderna. Significa também que, no método empregado pela teoria tradicional, a diferença entre fato e valor, entre descrição e avaliação, era de outra natureza, se não inteiramente, pelo menos em grande parte. Quem soubesse o que realmente eram os indivíduos na sociedade, saberia também como eles deveriam ser. No centro de tal doutrina, havia uma noção da relação entre finalidade e existência e a correspondente visão das leis que governam a natureza e a sociedade. Todo ser humano procura realizar o objetivo ou o bem que lhe são inerentes, sendo esse bem a realização mais perfeita da sua própria natureza. Ao fazê-lo, serve também ao desígnio de Deus. A consciência do homem consiste no fato de que ele não conhece instintivamente a sua própria finalidade. Precisa descobri-la através da razão e tem, portanto, o poder e a liberdade de afastar-se dela. O empenho pela realização da finalidade confere a todos os fenômenos certa regularidade que é percebida como obediência à lei. Essas leis, determinadoras do bem e estabelecidas por Deus, mostram-nos ao mesmo tempo como as coisas são e como deveriam ser. Nesta tradição filosófica, existe pouco ou nenhum lugar para distinções entre leis descritivas ou explicativas das relações entre os fenômenos naturais ou sociais e regras morais ou políticas que estabeleçam o comportamento dos indivíduos. As diferenças entre fato e valor, entre ciência e julgamento moral, e, portanto, também entre lei descritiva e lei prescribente, são alguns dos temas principais da tradição da teoria social e do desenvolvimento das ciências naturais. Muita da ambiguidade que caracteriza os escritos dos criadores da tradição de Montesquieu em diante
se deve ao fato de que esses pensadores não se haviam ainda libertado do modo de ver dos seus antepassados, ou usavam os termos prescribentes dos antigos para encobrir ideias que não podiam adequadamente formular na linguagem da antiga filosofia política. E isto me traz ao segundo principal ponto de conflito entre a antiga filosofia política e a teoria social: o conceito do relacionamento entre a natureza humana e a história. Um dos aspectos fundamentais da concepção contra a qual os teoristas sociais clássicos se rebelaram era a noção de que existe uma natureza humana universal comum a todos os homens, independentemente do lugar que estes ocupam na história. Para os antigos, o melhor regime era aquele que tirasse o maior proveito do que há de melhor na natureza humana e suprimisse do modo mais eficaz o lado mau do homem. Uma das consequências dessa forma de pensar foi a tendência de tratar a história como uma espécie de pano de fundo da vida, capaz de mudar as circunstâncias da existência sem lhe modificar os problemas sociais, de vez que estes estão firmemente arraigados na natureza imutável do homem. Outro resultado da doutrina de uma essência humana unitária e supra-histórica foi o desprezo pelos conjuntos de valores e entendimentos que podem ser peculiares a determinado tipo de vida social e compartilhados em maior ou menor grau por todos os que dela participam. De um lado, há as características universais do espírito humano, do outro, as convicções e os propósitos dos indivíduos. Entre esses dois extremos, os atributos universais do conhecimento humano e a mentalidade de cada pessoa, não pode haver uma cultura ou uma consciência social, servindo como mediação e interface. Em contraposição ao ponto de vista que acabei de descrever, a teoria social procura compreender as diferentes formas assumidas em cada tipo de vida social pela percepção das pessoas em relação umas às outras, em relação à natureza e em relação a si mesmas. A teoria social interessa-se menos pela psicologia de cada mente humana ou pela constituição de uma natureza humana universal e mais pelos sistemas historicamente singulares de percepções e ideais comuns que constituem a cultura de uma sociedade. Na verdade, a teoria social mostra-se muitas vezes disposta a sacrificar a própria noção de uma natureza humana unitária em benefício do senso de história. Há uma íntima relação entre a concepção histórica da natureza humana e a ênfase quanto à diferença entre percepção e avaliação. Os modernos chegaram à conclusão de que os antigos pareciam haver criado um corpo de conhecimentos ilusórios e inúteis, baseado numa concepção do homem como ele deveria ser e não como é. Os antigos foram acusados de superficialidade por não terem levado em conta as profundezas demoníacas da natureza humana. Os modernos, ao contrário, logo se especializaram no mal. O direito na sociedade moderna.
Contribuição à Crítica da Teoria Social. Autor Roberto Mangabeira Unger. Editorial Civilização Brasileira. Texto denso e formidável. A esse texto associaremos leitura deste outro texto. Livro Sociologia Geral. Autor Alessandro Ezequiel da Paixão. Editorial Intersaberes. Articularemos intertextualmente a leitura destes dois livros. Vamos lá, aproveitando a presença mais que abençoada do nosso amado jovem RGV. Pois é, jovem amado do Altíssimo, estou há 2 dias tentando executar esta leitura e ela só saiu porque tu estás presente aqui. Maravilha! Contexto histórico do aparecimento da sociologia. Mas o demais ficará para leitura em outro vídeo. No próximo vídeo, traremos leitura sobre o aparecimento da ciência da sociologia. É isso!